Olá, caríssimos irmãos em Cristo Jesus com nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje no vídeo eu vou falar para vocês sobre a mensagem do Diário com Jesus 99, em que Jesus fala: fiqueis atentos, e a leitura da Sagrada Escritura é Efésios, capítulo 4, dos versículos 17 ao 31, conduta cristã. Vamos à invocação ao Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, eu vou começar pela mensagem de Jesus, e nessa mensagem tem uma palavra que eu não vou poder falar, né, por questões de não ter problema com o vídeo, mas essa palavra eu vou fazer um gesto que vocês vão entender o que é. Vou substituir até por outra, fica fácil de entender. Então vamos à mensagem de Jesus. Filha, neste momento, meu inimigo tenta abalar a estrutura de várias vidas humanas em muitas partes do mundo. Não vos deixeis enganar por picadinhas, né, que nada curam e que vão dar fim às vossas vidas. Vigiai e orai com muita fé a todo momento, queridos filhos. Eu sou a cura da humanidade. Aqueles que adoram o meu sagrado coração com fé sincera e verdadeira estão sob os meus cuidados e proteção. Nenhum mal pode lhes tocar. Nenhum mal da alma ou do corpo pode lhes atingir. Todos que tiverem a fé e pedirem o aumento da fé terão os dons do discernimento, da coragem, da libertação e da cura pela fé. Voltem-se todos vocês ao meu sagrado coração, que será o vosso último refúgio neste fim dos tempos. Queridos, não deixem que nenhum veneno seja inoculado dentro de vossos corpos. Eu, o Deus vivo, vos alerto para a cilada que o maligno quer colocar em toda a humanidade. Não aceitem serem enganados. Neste mundo perdido, interesses de gananciosos estão à frente de tudo, e há muito que os perversos querem destruir a vida dos meus filhos amados. Fiqueis atentos para não cairdes neste engano. A vida que eu vos dou é preciosa e valiosa para mim, teu Jesus. Então, nosso Senhor Jesus Cristo nos faz um alerta, né? Ele diz aqui que nós devemos ficar atentos, porque existe um grupo na humanidade em que não respeita as leis de Deus, as leis da fé cristã. Eles não têm nenhum tipo de discernimento, eles vivem pelo interesse da ganância. São pessoas gananciosas que cederam ao pecado
da cobiça, cobiça pelo dinheiro, pelo poder, e infelizmente muitos estão, né, no comando de determinadas situações em que leva a humanidade também a se enganarem, a acharem que pode encontrar a solução do mal dessas doenças que surgem através destas, né, picadinhas. Mas aqui nosso Senhor fala claramente a palavra, que eu não pude falar, substituir, e pede para a gente vigiar e orar, e não ficar acreditando em narrativas mundanas. Acreditar sim na cura do Sagrado Coração dele, porque nós estamos em tempos em que tem tecnologias para sim trabalhar com determinados males que atacam o nosso corpo e, infelizmente, muitos de nós ainda não percebemos essas coisas. Devemos nos informar, devemos pedir discernimento ao Espírito Santo, coragem para entendermos, buscarmos informações do que vem acontecendo, porque às vezes a pessoa já até deixou se levar por esta enganação, né? Que não está curando a tal doença, mas infelizmente se deixou levar. Então não teve, foi pelo desespero, foi pelo desânimo, foi por outras pessoas falarem para fazer isso e se influenciar com o que os outros dizem, mas em primeiro lugar a gente tem que acreditar verdadeiramente em Deus e que Ele é a cura da humanidade, né? A gente não pode se deixar levar por discursos humanos, que todos nós humanos temos as nossas falhas, e muitas vezes, quando já descobrimos que o mal atingiu a saúde de muitas pessoas, alguns até se foram por conta dessas coisas, e outros estão com problemas, mas só vai quando Deus permite, né? Só parte dessa vida quando Deus permite. E com fé e com coragem a gente vai se libertar de todos os males físicos e da alma, porque acreditando e se refugiando no Sagrado Coração de Jesus estaremos mais seguros, porque Ele nos livra do maligno, Ele nos livra dos enganos do maligno. E, infelizmente, existe um grupo de pessoas no mundo trabalhando para Ele, que servem ao maligno. Nós sabemos disso. Então, Jesus diz aqui: fiqueis atentos para não cairdes neste engano. A vida que eu vos dou é preciosa e valiosa para mim, teu Jesus. Então, queridos irmãos, não caiam nas falácias da falsa ciência. A gente tem que entender que quando há muito pecado no mundo, existe o domínio da mentira sobre a fala de muitas pessoas. Vamos rezar por esses pecadores, por esses que são os nossos inimigos, por esses que estão no poder, para que Deus, para que o Espírito Santo desça sobre eles, para que eles se arrependam, né, de perseguirem os filhos amados de Deus, para que nós tenhamos livramento de toda essa má condição em que o nosso mundo se encontra, porque Deus diz aqui: neste mundo perdido, interesses de gananciosos estão à frente de tudo. Então, quer dizer, eles não estão mais usando de nenhum tipo de cuidado com a vida humana, né? Quando eles quiserem dizer que é para o seu bem, entre aspas, fique com o pé atrás, porque o único verdadeiro que nos ama mesmo é Deus. Ele sim quer o nosso bem, quer a salvação da nossa alma e quer que a gente perceba o que está acontecendo nesse fim de tempo e nós tenhamos a cura pela nossa fé e não pelas promessas falsas desse mundo. Por isso que Jesus diz para a gente vigiar e orar sem cessar. E vigiar e orar sem cessar significa ter uma vida de oração constante,
busca nos sacramentos da nossa Santa Igreja, confiança plena em Deus e buscar a intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima, para a gente vencer todas essas coisas que estão acontecendo à nossa frente e para termos a proteção para que a nossa vida fique protegida diante de Jesus e de Maria. Vou ler para vocês agora a leitura de Efésios, capítulo 4, Conduta Cristã. Portanto, eis o que digo e conjuro no Senhor: não persistais em viver como os pagãos, que andam à mercê de suas ideias frívolas. Têm um entendimento obscurecido, sua ignorância e o endurecimento de seu coração mantêm-nos afastados da vida de Deus. Indolentes, entregaram-se à dissolução, à prática apaixonada de toda espécie de impureza. Vós, porém, não foi para isto que vos tornastes discípulos de Cristo, se é que o ouvistes e dele aprendestes, como convém à verdade em Jesus. Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Por isso, renunciai à mentira. Fale cada um a seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros. Mesmo em cólera, não pequeis. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Não deis lugar ao demônio. Quem era ladrão, não torne a roubar. Antes, trabalhe seriamente por realizar o bem com as suas próprias mãos, para ter com que socorrer os necessitados. Nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só a que for útil para a edificação, sempre que for possível, e benfazeja aos que ouvem. Não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, indignação, gritaria e calúnia sejam desterradas do meio de vós, bem como toda malícia. Antes, sede uns com os outros bondosos e compassivos. Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nosso querido apóstolo Paulo está escrevendo sobre a conduta cristã, de como um cristão deve viver, passar a viver. Se estava antes em pecado, largar a roupa velha manchada pelo pecado, se despojar de todo o mal que antes fazia, de todo tipo de pecado e de vida pagã que levava, e devemos então renunciar a essa vida passada, como ele diz aqui, se despojar da velha vida de pecados e corrupção, de toda a concupiscência enganadora que levou, às vezes, a gente a uma atitude impensada, em desespero, em desarmonia com a vontade de Deus e que fez a gente se afastar de Deus. Então, Deus, ele não quer colocar o vinho novo dele em odres velhos, em vasos velhos. Ele quer colocar o vinho novo dele em odres novos, para que a gente, revestido de uma nova graça dada por Deus,
de uma graça sublime, sobrenatural que vem do poder dele, que possa nos revestir de fé, fé que não se corrompe, fé que não se deixa levar pela concupiscência carnal, das impurezas, da falta de santidade, fé que vai fazer a gente estar à imagem de Deus nesta vida, já na verdadeira justiça e santidade que Deus nos quer ver, não é? Então vamos dizer não à mentira, vamos dizer não ao demônio, ao que muitas vezes ele nos leva a sentir também ressentimentos. Vamos deixar estes ressentimentos de lado, vamos deixar de aquele que antes roubava, que era corrupto, deixe a sua corrupção lá no passado, lá atrás, confesse os seus pecados, se arrependa e tenha para com Deus uma fidelidade, uma amizade irrepreensível, não contristando o Espírito Santo de Deus, porque Ele quer nos render, nos dar redenção em seu Filho Cristo Jesus. Estamos selados pelo selo do Espírito Santo, pelo batismo na água do Filho Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo, na Santíssima Trindade. Então, toda a amargura, tudo aquilo que antes nos fazia ficarmos numa vida de pagão, de pecador, devem ser desterrados definitivamente do meio de nós, né? Para estarmos compassivos, bondosos, perdoando os nossos irmãos e até os nossos inimigos, de toda essa imundície e sujeira que surgiu na terra nesses tempos difíceis, pois muitos dos castigos que a humanidade deve passar é exatamente por conta da quantidade imensa de pecados e da falta de fidelidade da humanidade com Deus. Muitos deram as costas para Deus e hoje estão trabalhando a serviço do inimigo. Vamos rezar pela conversão destas pessoas, né? Para que Deus, na sua infinita misericórdia, possa fazer com que estes que trabalham para o mal se arrependam, né? Nós não devemos perder a nossa fé de rezar pela conversão de todos os pecadores, inclusive de nós mesmos, né? E que a nossa conduta cristã seja sempre a mais benfazeja e melhor possível, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, com a nossa Mãe Maria Santíssima. Amém. Obrigado, meus queridos irmãos.